Olá, turma do sétimo. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a correção de exercícios referente à camada de ozônio e pressão atmosférica. Esses exercícios aí estão na página 142 do livro de vocês, tá bom? Então acompanhe as questões para vocês corrigirem aí os exercícios de vocês. Questão número 1. O que é a camada de ozônio? Qual é a importância dela para a vida na Terra? Para responder, você deve ter respondido que a camada de ozônio é uma região da estratosfera, né, que possui maior concentração do gás ozônio e absorve aproximadamente 98% da radiação ultravioleta que chega ao planeta, emitida pelo Sol. Tal atuação é fundamental para a vida na Terra, pois a radiação ultravioleta é prejudicial ao material genético das células. Tá certo? Então essa aí é a resposta, gente, da primeira. Vamos para a segunda. A formação e a destruição do ozônio ocorrem naturalmente na atmosfera pela ação dos raios ultravioleta. Sendo assim, por que existem medidas para combater gases como os CFCs? Esse CFC, pessoal, quer dizer clorofluorcarboneto, que é um tipo de gás altamente nocivo que destrói a camada de ozônio, né? Aí é emitida pelos aerosóis, certo? Esses spray que hoje estão substituindo por outro gás menos prejudicial. Então a resposta é: gases como os CFCs alteram o equilíbrio natural de formação e decomposição do ozônio, reduzindo a quantidade desse gás na atmosfera. Próxima questão, gente. Qual é a relação entre o chamado buraco na camada de ozônio e o Protocolo de Montreal? Resposta: o buraco na camada de ozônio resulta da destruição da camada de ozônio, né? O Protocolo de Montreal visa reverter esse cenário, proibindo o uso de substâncias como os CFCs, que destroem a camada de ozônio. Próxima questão. Diversos objetos usam ventosas para fixação, né? Como é o caso de muitos suportes para celular utilizados em carros. Bom, e tem a pergunta: como as ventosas funcionam? Então, ao pressionar a ventosa contra cria-se uma região entre elas onde praticamente não existe ar. A pressão nessa cavidade interna é muito menor que a atmosfera e, por isso, a ventosa permanece fixa. Certo? Então, item B pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é para citar. Cite outros objetos que você conhece que utilizam ventosas. Então, vocês podem escrever o seguinte, né? Existe outros suportes para sabonete, espelhos de banheiro, certo? Ganchos com ventosas, entre outros. Ok?
Questão 5. Ao se preparar para escalar uma grande montanha, Kátia, ainda na base, guardou biscoitos em um saco plástico completamente vedado. Quando chegou ao cume, parte alta, algumas horas depois, pegou esse saco plástico e notou que ele estava estufado. Kátia imaginou que os biscoitos pudessem estar estragados, mas logo descartou essa possibilidade, já que eles estavam na validade. Então, por que o saco plástico ficou estufado? Então, pessoal, a resposta é: quando o saquinho foi vedado na base da montanha, a pressão em seu interior era igual à pressão atmosférica naquela altitude. Ao chegar ao cume, que é a parte alta da montanha, onde a pressão atmosférica é menor, então a pressão interna, por ser maior que a externa, fez o saquinho estufar. Ok? Então a resposta é essa aí. Questão 6. Os cientistas italianos Evangelista Torricelli, o cara que viveu de 1608 a 1647, e Vincenzo Viviani, 1622 a 1703, foram os primeiros a medir a intensidade da pressão atmosférica. Então, em duplas aí, no caso vocês vão fazer individual mesmo, pesquisa o experimento empregado para realizar essa medida. Escreva um resumo sobre o trabalho e incluam desenhos. Bom, então colocando uma resposta aqui para ajudar vocês. De maneira simplificada, Torricelli propôs o experimento a Viviani, que é quem o realizou primeiro. Ele encheu um mercúrio com um tubo de vidro com cerca de 1 metro de comprimento, tampou a extremidade aberta com o dedo e inverteu em um recipiente contendo mercúrio. A coluna de mercúrio, então, desceu até atingir 76 centímetros de altura em relação ao nível do mercúrio no recipiente. Torricelli, então, concluiu que a pressão atmosférica naquele local corresponde à pressão exercida por uma coluna de mercúrio com 76 centímetros de altura. Então, o artigo aí indicado a seguir traz considerações sobre o assunto. Bom, ele tem um artigo aí no livro de vocês, se vocês consultarem aí até na internet também, vocês terão mais informações sobre esse assunto. Mas, por enquanto, pode deixar apenas isso aqui mesmo. Seria interessante que vocês colocassem desenhos, nessa resposta aqui, alguns desenhos sobre os experimentos, para ilustrar melhor aí a sua resposta. Tá ok? Então ficamos por aqui, gente?